Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a outra possibilidade no caso lá de quem está por trás dessa história toda aí do Alexandre de Moraes, né, do Moraes Gate, ou do Lava Xandão, ou sei lá como é que vocês querem chamar esse negócio, né? A gente falou sobre isso ontem em 3 vídeos e coisa e tal, e certamente vai ter mais vídeos sobre isso, porque é um caso que é o caso mais importante do Brasil nesse momento, né? Só que o último vídeo que eu fiz eu estava perguntando, né, quem é que está por trás dessa história, né? Quem é que pode ter interesse nisso daí? Eu falei alguns nomes, falei do Valdemar da Costa Neto, falei do próprio Lula, e não sei quem é que está por trás. Agora, saiu essa reportagem aqui do Cláudio Dantas no Twitter, que traz uma outra visão sobre essa história que seria o Congresso por trás disso. Será? Vamos dar uma analisada, porque eu acho que ele tem razão, tá? Pode ser isso mesmo. Não deixa de ser, de certa forma, aquilo que eu mencionei lá também, né? Que é a elite aristocrática socialista de Brasília inconformada com o fracasso econômico do governo Lula, né? Vou entender esse caso. Pois bem, então, o que aconteceu? Aqui, vocês lembram, ontem, né, a Folha de São Paulo lançou uma reportagem mostrando as conversas, né? A Folha de São Paulo teve acesso a 6 gigabytes de conversas entre os auxiliares do Alexandre de Moraes. Então, um monte de conversa ali. Não está muito claro ainda como que ela teve acesso a essas informações todas, mas tem ali um monte de indicação do Alexandre de Moraes mandando produzir tal prova, produzir tal relatório, tal coisa. Uma coisa que mostra claramente interferência nesses processos todos que rolam lá no STF, né? Ou seja, uma situação claramente de ilegalidade. E mais do que isso, uma situação que expõe politicamente o Alexandre de Moraes. Ele ficou muito exposto com o que está lá, né? Porque, veja, já está mais do que claro nessa história toda que argumentos jurídicos contra esses processos do Alexandre de Moraes não iriam colar. Por quê? Porque o STF está agindo de forma puramente política, né? O STF abandonou completamente o direito, abandonou a Constituição, abandonou seu papel e está agindo de forma política claramente já há muito tempo. Então, não adianta você vir com argumentos jurídicos. Eu já fiz isso aqui várias vezes. Ah, mas o Alexandre de Moraes está acabando com o princípio do juiz natural, está acabando com tal coisa. Não interessa. Os argumentos jurídicos estão aí, mas quem decide isso é o próprio STF, então acabou, né? Só que o pessoal do STF esqueceu que você sair do lado jurídico, sair do lado técnico e ir para o lado político te expõe também politicamente, né? É assim que os grandes políticos se enterram. É assim que o Temer foi enterrado completamente, com uma gravação dele com a conversa com a JBS, né? Mesma coisa o Aécio, né? Enfim, é isso que destrói um político, é justamente esses ataques de você mostrar como a coisa é feita por trás dos panos, como a coisa é amadora, como a coisa é cheia de conluio por trás. Então, esses casos aqui, mesmo que juridicamente não tenha nada que se falar, na boa, tem, tá? É um absurdo jurídico isso daqui. O tipo de indignação que isso gera abre espaço para que se faça um monte de coisas contra o Alexandre de Moraes e contra qualquer um que ficar do lado dele. E isso é que é o grande problema, isso é que vai acabar sacrificando o Alexandre de Moraes, né? E aí a grande questão, como eu falei, ok, eu acho, não sei, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que é inevitável que o Alexandre de Moraes ou sofra um impeachment, ou aconteça alguma coisa com ele renuncie, saia do STF, seja expulso pelos outros ministros, não sei o que vai acontecer, mas a situação dele ficou insustentável, exatamente porque o STF foi pro lado da política e se queimou. Não são políticos, não estão acostumados com a coisa, né? Agora, persiste a questão, né? Quem é que fez esse troço todo, né? Quem que está patrocinando isso daí? Como eu já falei para vocês, não é o Glenn Greenwald, porque ele botar isso daí tem que ter apoio de alguém, senão a Folha não publicaria, o Globo não publicaria, né? Do jeito que foi feita a coisa, com ampla divulgação em toda a mídia, tem gente por trás disso aí, tem gente grande por trás disso daí, né? E aí é justamente o que o Cláudio Dantas fala aqui, né? O que ele acha que pode ser isso daí? Ele diz que existe uma lei não escrita em Brasília que impede um poder de colocar a mão no bolso do outro. E o Flávio Dino, talvez querendo agradar o governo Lula, violou essa regra quando suspendeu o pagamento das bilionárias emendas PIX, né? Então lembra qual que foi a história, né? As emendas PIX foi acordo feito entre o governo Lula e o Congresso para aprovar um monte de coisa, e isso foi distribuído e coisa e tal, o pessoal aceitou, né, e coisa e tal, e lógico, o Lula não podia voltar atrás. Só que o Lula está querendo gastar dinheiro com os candidatos dele, com as obras dele, não quer gastar dinheiro com as obras e com os candidatos do pessoal do Congresso, né? Aí o Lula deve ter chorado lá para o Flávio Dino, né? O Lula não pode tomar decisão, por quê? Porque ele negociou com o Congresso. Se ele romper essa negociação com o Congresso, ele se ferra completamente.
Mas aí o Flávio Dino entrou nessa jogada e deu uma decisão suspendendo o pagamento das emendas PIX todas no ano eleitoral. Eu acho que ele tem razão, talvez tenha sido esse o grande ponto que doeu lá na elite aristocrática socialista de Brasília. Porque, de novo, isso aqui não é candidatos da esquerda, da direita, do centrão, bolsonaristas, petistas, é todo mundo. Bloqueou a emenda PIX de todo mundo. O Flávio Dino, em ano eleitoral, para ajudar o Lula, sacaneou todo o Congresso. E aí, isso pode ser a resposta do Congresso. Eu não duvido nada, né? Do jeito que está esse escândalo, do jeito que está acontecendo, agora pode o Senado botar lá um impeachment do Alexandre de Moraes, e foi dado o recado para o STF. Faz todo sentido. É um ataque ao STF, né? Como eles falam aqui, houve já essa coisa, o Dino e o Goné juntos, o Gilmar Mendes também falou que é a favor disso daí, coisa e tal, ou seja, o que os deputados e senadores estão vendo é que o STF está sendo usado politicamente contra o Congresso. E aí o pessoal se insurgiu, né? Juntou essa turma toda lá, juntou Valdemar da Costa Neto, Kassab, a turma toda lá dos poderosos de Brasília, e decidiram mandar um recado para o STF. O STF está querendo mexer na política. Lembra que na política tem um lado ruim da política também, né? Você pode ser queimado politicamente também, né? E daí eles falam aqui que teve uma série de coisas, de coisas que eles consideram excessos do STF, a cassação sumária do Deltan Dallagnol, que foi um absurdo também, a detenção arbitrária de ex-ministros e a inabilitação do ex-presidente, do Bolsonaro, a inelegibilidade. De novo, agora com essa coisa do Alexandre de Moraes, ele ficou muito fraco. Mesmo que, vamos supor, não aconteça nada com o Alexandre de Moraes e continue lá, coisa e tal, a chance agora de ter um processo na Câmara dos Deputados para anistia completa de todo mundo é muito grande. Porque no final das contas, como é que o Alexandre de Moraes vai responder isso? Vai responder contra o Congresso, se arriscando a tomar mais uma lapada dessa? Né? Esse tipo de coisa dói muito no político, né? Dói muito porque ele perde apoio de um monte de gente. Ninguém mais quer ficar perto do Alexandre de Moraes nesse momento. Tirando aí alguns malucos, ninguém mais vai acreditar no cara. Ou seja, o cara perde poder, né? Enfim, ou seja, o Alexandre de Moraes, o Jair Bolsonaro, que vive um achincalhe público, ameaça de prisão, encheu o copo. Olha só, isso aqui é coisa do Valdemar, hein? É o que eu tô falando para vocês. O Valdemar tá, não duvido nada, ele tá por trás dessa história toda aqui, né? E aí teve também a entrevista do Nelson Jobim. Isso foi uma entrevista que passou batido por mim. Eu nem vi essa entrevista, fiquei sabendo agora, lendo essa coluna dele aqui. Então eu vou falar sobre a entrevista do Nelson Jobim, porque o Nelson Jobim foi na CNN. O Nelson Jobim é ex-ministro do STF e é uma figura política muito importante lá em Brasília, já foi ministro de governos, já foi político, já foi um monte de coisa lá em Brasília. Ele é dessas figuras muito poderosas que tem por lá também. E ele deu uma reportagem, deu uma entrevista no dia 11 de agosto, falando justamente sobre o absurdo da politização do STF, das decisões do Alexandre de Moraes. Olha só, ele fez meio que uma prévia, falando não, que o Alexandre de Moraes está tomando decisões arbitrárias. O caso das pessoas do dia 8 de janeiro foi uma catarse de frustração, não foi um atentado à democracia. E aquele negócio, eu concordo, embora as pessoas ali quisessem um golpe e coisa e tal, não tinha como ter golpe, ele nunca ia acontecer um golpe ali, é uma coisa realmente sem sentido isso daí, né? Então, ou seja, o Nelson Jobim também está desse lado aqui, está criticando o Alexandre de Moraes, ou seja, isso daí mostra aquilo que eu falei, juntou essa elite aristocrática de Brasília lá, insatisfeita com a situação econômica do governo Lula. O Lula ainda resolveu usar o STF para tirar dinheiro de deputado às vésperas de eleição. Aí foi a gota d'água, meu amigo. Aí o pessoal mandou dar um recado, resolveu dar um recado para o Alexandre de Moraes. Eu não descarto isso não, tá? Eu acho que talvez o Cláudio Dantas, não é à toa que o cara tem tanto sucesso como comentarista de política lá em Brasília, né? O cara tem razão nisso daqui, pode ser justamente uma ligação dessas coisas aqui que levou a isso daí. Porque ele fala aqui, ó, isso aqui ele falou depois do meu vídeo, tá? Meu vídeo eu já tinha publicado quando ele publicou isso daqui. Mas ele tá dizendo aqui, ó, que é inegável que essa denúncia aqui, coisa e tal, tem gente por trás nisso daqui. Não é uma coisa assim tão... Né? O Glenn Greenwald, se fosse uma coisa patrocinada por ele apenas, por mais que ele seja um jornalista extremamente capacitado e coisa e tal, não ia ter essa divulgação toda, né? Se o sistema não quisesse, se a Folha não quisesse, se a Rede Globo não quisesse, ninguém ia falar disso. A gente viu isso acontecer inúmeras vezes, teve vários escândalos aí que o pessoal não falou nada, não passou nada. Se o pessoal, se o público não tiver atentado aqui na internet, nem ficou sabendo o que estava acontecendo, né? Agora,
nesse caso aqui, realmente não teve jeito, foi todo mundo junto, né? E como eu disse, esse ataque não é um ataque jurídico. O pessoal que está falando assim, ah, não, mas o Alexandre de Moraes falou que não, nos termos regimentais, que os procedimentos foram cumpridos e coisa e tal. E do ponto de vista jurídico, não tem essa, porque quem é que vai julgar a ilegalidade do Alexandre de Moraes? É o STF. Então, no final das contas, né, não dá em nada disso aqui, né? Mas é o que eu falo para vocês, o pessoal fez o ataque político. Esse tipo de ataque aqui mina a confiança das pessoas do Alexandre de Moraes. Até quem está perto do Alexandre de Moraes já vê que já faz ali a gerência de risco, já começa a se afastar um pouco do cara, e isso deixa ele numa situação mais complicada. Isso já vinha acontecendo com o Elon Musk e o Congresso americano, todo mundo já viu que estava tendo exagero do Alexandre de Moraes ali, mas é aquilo que eu falo para você, gente, poder é gostoso demais, cara, poder é muito bom, cara, poder é uma coisa deliciosa, é uma coisa assim que, cara, é muito difícil você largar, igual aquela cervejinha gelada num dia quente, né, que, porra, se tiver você bebe, cara, não tem essa. O Alexandre de Moraes, o pessoal pediu comedimento para ele naquele momento ali, que estava expondo o STF estava sendo exposto realmente como um mecanismo de censura, que é o que está acontecendo, já está acontecendo desde 2019, mas estava ficando exposto aquilo demais. O pessoal pediu comedimento para ele, vai devagar, pô, não briga de frente com o Congresso, não briga de frente com os políticos e coisa e tal. Só que o Alexandre de Moraes continuou nessa, continuou e teve mais decisões essa semana. Teve decisão do Marcos Duval, não sei o que lá. Aliás, dizem que o Twitter tá peitando, não tá respondendo a decisão do Alexandre de Moraes, e vai ser até engraçado. Porque como é que vai ser agora, né? O Alexandre de Moraes vai conseguir reforçar a regra, vai, sei lá, fechar o Twitter? O que o Alexandre de Moraes vai fazer agora nesse momento que ele está fragilizado com essa denúncia, né? Não sei o que vai acontecer, tá? Ou pode ser que esteja só demorando, daqui a pouco vai ser bloqueada a conta do Marcos Duval também, não sei como é que vai ser isso. Mas o fato é que ele expõe esse problema. Talvez tenha sido exatamente esse pessoal, os políticos lá de Brasília por trás, encher o saco com o Alexandre de Moraes, essa decisão do Dino. E você pode falar assim, ah, mas se o pessoal está chateado com o Flávio Dino, por que atacou o Alexandre de Moraes? O ataque foi ao STF, meu amigo. Do jeito que ficou a visão do Alexandre de Moraes agora, ele vai ter que sair, ele vai ter que abandonar o STF. O STF deixou de ser jurídico, passou a ser político. Ele não percebeu, né? Eles gostaram muito desse negócio da política e coisa e tal, só que eles não perceberam que eles ficam vulneráveis aos ataques políticos, né? E é isso que está acontecendo. Agora tem todo jeito, toda a pinta de ter um impeachment contra o Alexandre de Moraes, de ter uma investigação contra o STF, uma lava-toga da vida, alguma coisa assim. Agora tem condições políticas para isso, porque ficou muito exposto mesmo às ilegalidades do Alexandre de Moraes, né? Ou seja, a gente pode estar vendo só o iniciozinho desse ataque, né? Pode vir muito mais coisa por aí. O próprio Glenn Greenwald falou que tem 6 GB de dados, tem muito mais coisa. Amanhã já vai ter mais notícia nesse assunto também, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí, mas eu acho que faz sentido essa ligação, foi bater no STF, porque lembra aquilo que eu falo para vocês, no momento que fizer impeachment de um ministro do STF, você está atacando todo o STF. Hoje em dia, os ministros estão tranquilos, eles tomam as decisões que eles querem, porque eles sabem que são inalcançáveis, vão ficar ali até os 75 anos de idade e acabou, né? Se tira um ministro, tira o Alexandre de Moraes, isso é outra coisa que o pessoal critica, né? Não, porque aí vai dar abrir uma vaga para o Lula colocar alguém lá. Quem que o Lula vai colocar pior que o Alexandre de Moraes? Não tem ninguém pior que o Alexandre de Moraes. O Lula pode colocar qualquer um ali que não vai ser pior do que ele. Mas o mais importante é que seja lá quem entre, vai entrar com a mesma visão que os outros 10, todos lá que estão lá, vão pensar, olha só, eu não posso fazer muita merda, posso fazer alguma merda, um pouquinho de merda dá para fazer sempre, mas eu não posso fazer muita merda, senão eu vou ter o tratamento Alexandre de Moraes. Então, repara, isso é uma perda de poder do STF. O STF vai ter que passar a pensar muito antes de brigar com marco temporal do Senado. Ah, o Congresso aprovou o marco temporal, então é melhor a gente deixar quieto isso daí, para não vão brigar com o pessoal. Entenderam o problema? Muda a correlação de forças. No momento que tiver um impeachment de ministro do Supremo, a correlação de forças muda totalmente. Por isso que eu acho que tem muita gente pressionando o Alexandre de Moraes para renunciar nesse momento, para evitar o processo de impeachment. Se o Alexandre de Moraes renuncia, já é uma merda, já é uma tragédia para eles. Mas, pelo menos, não dá força para o Senado. Se isso vai adiante, o Senado vai lá e faz o impeachment do Alexandre de Moraes, daqui para frente, todo ministro do Supremo vai começar a pensar 2 vezes antes de tomar qualquer decisão se não vai brigar com o Senado, porque sabe que o caminho está aberto agora. Depois do primeiro impeachment de ministro do Supremo, é fácil fazer outro, né? Então, o ataque seria ao STF, a essa politização do STF.
STF não mexa com o Congresso. Se for isso, acho que é um bom ponto, viu? Acho que foi uma coisa muito bacana, no final das contas, vai resolver um monte dos problemas que a gente tem hoje no Brasil.